Vamos explicar um pouco essa situação aqui, ó, de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e o versículo 18. Não se esqueça que isso aqui é a palavra de Jesus. Foi o Jesus de Nazaré que falou isso aqui. Ele estava conversando com quem? Os discípulos. Versículo 13. Ele estava conversando com os discípulos. Ele falou assim: olha, não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Você percebe que ele menciona a lei e os profetas? Tá. Presta atenção então o que vai acontecer. Não vim para destruí-los, nem a lei e nem os profetas. Ele está se referindo. Mas eu vim para cumpri-los. Os dois. Jesus ele veio cumprir a lei e veio cumprir os profetas. Como que é cumprir lei e cumprir profeta? Eu já vou te falar. Ele falou assim, olha, eu vim para cumprir a lei e cumprir os profetas. Beleza. Como que Jesus cumpriu a lei? Como que ele cumpriu a lei? Porque era na lei que estava escrito que haveria de nascer um menino que iria dar fim aos sofrimentos de Israel. Isaías profetizou isso, o próprio Gênesis falou isso, Moisés. Daniel, o próprio Zacarias, Jeremias, Amós, Joel, falou muito acerca desses acontecimentos. Então Jesus veio cumprir a lei. Muita gente pensa que quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei, ele veio para matar. Jesus ele veio para destruir alguma coisa que não fosse a lei. Alguém achou que Jesus ele veio para ser inimigo a ponto de lutar contra Roma. Alguém talvez imagine que quando Jesus fala que ele veio cumprir a lei e os profetas, às vezes as pessoas pensam de uma forma diferente. Então ele veio cumprir a lei, porque tudo que estava escrito a respeito dele, ele cumpriu. Por que ele fala que ele veio cumprir a lei e os profetas? Ele falou assim, tudo que estava escrito acerca dele, ele veio cumprir. Então os profetas que profetizaram acerca desse menino, cumpriu. Aí ele fala assim no versículo 18, Mateus capítulo 5, 17 e 18. Em 18 ele fala assim, em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Você entendeu agora? Que o mesmo Jesus que fala que ele não veio destruir a lei e nem os profetas, mas ele veio cumprir, ele fala que isso não aconteceria sem que antes tudo fosse cumprido. Nem um jota e nem um tio da lei seria omitido antes que tudo fosse cumprido.
nem mesmo o céu e nem a terra passaria. Querido, que céu que Jesus está falando que não passaria? Que terra que Jesus está falando que não passaria? Toda vez que a Bíblia fala de terra, em muitas vezes, está se referindo à nação de Israel. Quando a Bíblia está falando sobre céu, nem sempre é um céu literal. Às vezes ele está falando de atmosfera. Ele está falando de um período. Ele estaria falando de um aeons. Então ele falou: até que o céu e a terra passem. Até, na língua portuguesa, está muito quente aqui, tá, querido? Muito, muito, muito quente. Apesar de eu estar em um lugar aqui, eu tenho uma porta de vidro aqui na minha frente, que é a porta da minha loja desativada. Tem um ventilador ligado aqui. A única porta que está fechada é a porta que está anexa à oficina. Mas tá quente, tá? Então, meu querido, para você entender, quando isso aqui, ó, que Jesus falou se cumpriu, quando o templo em Jerusalém caiu e quando aconteceu a grande tribulação. Quando o templo caiu, estava jogando por terra todo o período da lei e todo o período dos profetas. O que diz Lucas 16:16? O mesmo Jesus que falou que ele não veio destruir a lei, mas veio cumprir. O mesmo Jesus que disse assim, olha, até que o céu e a terra passe, nem um jota e nem um tio da lei vai ser omitido, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, então a lei e os profetas tinham um tempo determinado para estar de pé e em plena evidência. Era até que o céu e a terra se passassem. E passou, Alberto? Passou. Sim. Aquele céu e aquela terra passou. Como assim? A lei e os profetas duraram até João. Isso quer dizer o quê? A lei e os profetas teve validade até o final do ministério de João. Por quê? Porque o ministério de João, ele aconteceu, por quê? Porque estava escrito que João, ele era o precursor de Jesus. Ele veio para preparar o caminho, ele veio para endireitar o caminho. Mas, como que João veio? Ele veio no espírito de Elias. Então, a carne de Elias já tinha desaparecido. O espírito de Elias já tinha voltado para a eternidade. Mas aquele espírito lá do Velho Testamento, ele voltou, mas ele voltou em João. O espírito que Deus usou em Elias, ele usou agora em João Batista. Assim como o meu espírito, o espírito de Deus que está em mim, que está em você, quando a gente morrer, ele vai voltar outra vez aqui na terra, mas vai voltar em outra pessoa. Aí alguém que talvez vai se lembrar de mim falou assim, rapaz, como é que pode? Aquele rapaz ali, ele é igual ao Alberto, ele se comporta, ele fala, ele age igual ao Alberto, eu nunca vi assim. O meu pai já tem um tempinho que morreu, mas quem sabe o espírito do meu pai, um dia vai vir no neto dele, vai vir num bisneto, num tataraneto. Querido, é assim que funciona. A Bíblia diz que Elias veio, só que Elias, o que veio de Elias, era o que estava em João Batista. A Bíblia diz que João Batista
ele veio no espírito de Elias, ou Elias veio no espírito de João Batista. Então você tem que entender, queridos, que essa terra que eu e você estamos vivendo, Eclesiastes 1:4, a Bíblia diz que o que muda, o que passa são gerações. A Bíblia fala ali, uma geração vai e outra geração vem, mas a terra continua para sempre. Uma geração hoje, no século 21, é quantos anos? Uma geração, ela varia de idade para idade. Tem gente que só vive 50 anos, foi uma geração para ele. Tem gente que vive 90 anos, foi uma geração para ele. Geração não é um artigo definido para eu e você. Não. Geração é indefinido. Ela varia de pessoa para pessoa. Ela varia de família para família. Se o meu filho, o meu neto, bisneto, ele só viveu 5 anos, ele viveu a geração dele. A geração dele, minúscula, mas ele viveu o tempo dele. É determinado por Deus. Quantos anos que a gente vai viver aqui? Se é 5, se é 1 ano só, se é 2, se é 10, se é 100. Ué, o que eu posso dizer? Meus queridos, uma coisa nós temos que botar na nossa cabeça. É isso que os religiosos não aprenderam e talvez nunca vão aprender. O que, Alberto? Tudo que você falar ou fazer, talvez você tenha um critério para as coisas que são certas e para as coisas que são erradas. Mas você já se perguntou se esse critério ele é somente seu, ou se ele é bíblico, ou se ele é do eterno Criador? Meu querido, o critério seu é problema seu. Se você acha que a Bíblia é de um jeito e você queria que ela fosse de outro, o problema é seu. O problema é seu, o problema não é de Deus. Eu estava conversando com alguém hoje e alguém falou assim, mas se você diz que não tem pecado, essas pessoas que estão bebendo, fumando, matando, roubando, que não sei o que, e essas pessoas vão para o céu? Eu falei, ninguém vai para o céu. Ele falou, não, mas os salvos vão para o céu. Eu falei, quem disse a você? Onde que está escrito? É porque Paulo falou do arrebatamento. Eu falei, que arrebatamento que Paulo falou? Tem arrebatamento físico na Bíblia? Eu falei, tem arrebatamento físico na Bíblia? Você poderia me mostrar? Eu falei, meu querido, sabe qual é o nosso maior problema? Eu falei com ele. É a gente acreditar só no que está escrito, sem procurar entender as línguas originais, pelo menos a língua original da palavra. Arrebatamento. Existe arrebatamento, a palavra em português. Mas a palavra em grego ou hebraico, arrebatamento, não é arrebatamento. Arrebatamento é em português. Mas arrebatamento quer dizer arpazo. Arpazo é o quê? Tirado à força. Aí eles pegam isso e entendem que tirar da força é ser tirado da terra e levar para o céu. Mas como assim? Se o próprio Paulo que fala de arrebatamento de mentalidade, metanoia, o próprio Paulo diz que a carne e sangue não herda o reino. Por que carne e sangue não herda o reino? Porque a obra de amor que você pratica, a obra de justiça que você pratica, ela só consegue ser praticada se você viver o reino. Você não ama ninguém pela carne. Quem ama na carne só se decepciona. Está aí o resultado no Brasil e no mundo. Quem ama a carne só se decepciona. É por isso, queridos, que eu acredito muito, eu, Alberto, independente da sua visão, tá? Da sua opinião. Eu acredito muito no amor platônico. Eu estudo o assunto, eu gosto de pesquisar sobre o assunto, porque o amor platônico é aquele amor, até entre casais mesmo, é aquele amor que você dá valor à convivência, você dá valor ali, você dá valor ao cotidiano,
ao dia a dia, você dá valor ao companheirismo, você dá valor, não é a prática, né, carnal, não. O amor platônico, ele é independente dessas coisas. O amor platônico, ele sobrevive mais pelo companheirismo, pelo diálogo, pelo fazer sem querer nada em troca. Então, infelizmente, muita gente não entende isso. Entendeu, meus queridos? Então, é bom a gente analisar e a gente pensar que esse irmão lá, ele falou comigo, né? Ele me perguntou até, mas Alberto, então tudo que está aí, que a gente aprendeu desde criança na igreja, então é mentira? Eu falei, sim, querido. Eu falei com ele que eu já ensinei muitas mentiras, mas eu não conhecia a Bíblia a fundo. Quantas vezes eu falei, né, que Jesus vai vir arrebatar a igreja fisicamente e levar para o céu? Mas depois eu encontrei na Bíblia que todo ser humano ele vai morrer. Eu aprendi na Bíblia, em Lucas capítulo 17, 20 e 21, que o reino de Deus, Jesus falou que ele está dentro de cada pessoa. O reino de Deus não está no céu. Por isso, Jesus, antes de morrer, ele orava, não é? E ensinava as pessoas a orar, Pai nosso que está no céu. Porque na época ali, Jesus, ele não tinha morrido e o reino de Deus não tinha manifestado totalmente nas pessoas. Então Deus realmente ainda estava no céu. Ele diz, Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. O reino de Deus foi estabelecido na terra quando? Quando cumpriu o juízo do ano 70. Quando o templo em Jerusalém caiu. Aí Jesus falou que o reino dele está dentro de cada uma das pessoas. Aí Paulo explica o que é o reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é festa, não é carnaval. O reino de Deus não é você achar, não é, que você se vestindo bem, você está no reino, é você se vestindo, você calçando bem. Paulo diz que o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é amor, é benignidade. O reino de Deus é os atos de justiça que você pratica. O próprio Jesus, o revelador do livro de Apocalipse, no capítulo 21, não, no capítulo 19 de Apocalipse, o versículo, a partir do versículo 7, que ali é a boda do Cordeiro e a festa das bodas, né? O juízo de Deus sobre Israel foi a festa das bodas. Alguns participaram, outros não. Uns se decepcionaram, outros sobreviveram. Jesus falou que a roupa dessa mulher, representada pela Nova Jerusalém, ela era vestida de linho fino. E o linho fino representava as obras de justiça que esta mulher estaria vestida. Você está vendo que aquilo ali são figuras de linguagem para que nós venhamos entender que nós estamos vestidos de uma roupa espiritual. Não tem nada a ver com o físico. Entendeu, queridos? Então Jesus, ele cumpriu a lei e cumpriu os profetas. Porque ele diz até. O verbo até, na gramática da língua portuguesa, é limite, espaço, tempo. Ele falou, até que o céu e a terra passem, nem um jota e nem um tio será tirado da lei. Se ele disse em Lucas 16:16 que a lei e os profetas duraram até João, então esse limite aqui, quando o templo caiu e veio o juízo em Israel, aí esse até foi tirado. Lembra a cortina do templo? Rasgou de cima e embaixo. Você lembra, né? Aquilo ali era o quê? Era céu e terra se partindo ao meio. A simbologia era que o tempo da lei estava com seus dias contados, assim como a graça de Deus. Preste atenção, querido. O tempo da graça terminou.
Paulo disse isso quando ele disse que ele tinha pregado o evangelho da graça a toda criatura. Colossenses 1:23. Você tem que acreditar na Bíblia, querido. Isso aqui eu não estou conjecturando, não. Isso é o que está escrito na palavra. Acredite, tenha fé. A fé é o firme fundamento. Não é o seu achismo. Não é aquilo que você acredita, não. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E é a prova das coisas que não se vê. Acredite. Tudo já cumpriu. Não tem mais nada para cumprir. Ah, mas está havendo guerra. Queridos, faça-me o favor, né? Desde quando existe guerra? É desde que o mundo se conhece por mundo. Agora, o cenário da grande tribulação era o país de Israel. Todo tribunal tem um juiz, todo cenário tem um juiz, tem o réu, tem as testemunhas, não é? E tem quem vai ser advogado. Quem era o juiz? O próprio Criador. Aonde era o palco? A sala do julgamento, a sala do trono, era em Israel. Era em Israel, Jerusalém. O réu era Jerusalém. Quem eram as testemunhas? As 7 igrejas da Ásia. Quem estava ali atuando como advogado? Era quem? Próprio Deus, na pessoa do Filho. Só que aquela pena já estava estabelecida. Tanto que ali foi um julgamento que não teve como recorrer. Teve como recorrer no passado. Aí sempre alguém recorria. Os profetas intermediavam com Deus. Aí Deus via e não fazia. Os profetas intermediavam com Deus. Deus ia e não fazia. Moisés intermediou. Josué intermediou. Samuel, o profeta, intermediou. Davi intermediou. Aí, quando nós chegamos na época de Jesus, Jesus não veio impedir o julgamento. Aquele julgamento já estava marcado. Aquele julgamento já era a pena capital. Aquele julgamento não era para ninguém recorrer mais. Estava estabelecido. Aquele dia foi o dia do juízo, o dia do Senhor. Então, queridos, a lei e os profetas duraram até João, porque a partir dali, Deus estabeleceu a sua essência em nós. Você deve ler a Bíblia, mas você deve compreender também, tá bom? Então, tudo que estava na Bíblia acerca de Jesus aconteceu. A lei e os profetas duraram até João. E de lá para cá, irmão Alberto, de lá para cá, é o Evangelho Eterno. E o que é Evangelho Eterno, Alberto? É Deus em nós, em sua essência. Fora de religião, fora de denominação, eu e ele, você e ele, temos acesso um ao outro. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Ele não está lá, ele está dentro de nós. Só você crer. Você crendo e colocando em prática, você vai entender. Tá bom? Que Deus abençoe ricamente cada um. Amém.